Boa tarde, sudoeste da Bahia, agora 12h04. Você está vendo imagens da Avenida Integração em Vitória da Conquista. A temperatura média na cidade neste momento é de 26 graus. Veja os destaques da edição desta quinta-feira. Em menos de 24 horas em Vitória da Conquista, 2 pessoas mortas na Avenida Olívia Flores, uma comerciante baleada no bairro Brasil e 2 lojas e uma farmácia assaltadas. Acusados de atos de vandalismo em Vitória da Conquista são presos pela Polícia Civil. Diretor do Centro de Apoio Jurídico aos Policiais Militares fala sobre a denúncia feita ontem pelo Jornal Nacional. Eu vou queimar a viatura, eu vou queimar 2 carretas na Rio Bahia agora, que não vai dar tempo. Não tem CBR. Campeonato Baiano de Futebol. O Serrano perde fora de casa para o Bahia de Feira. E o Vitória da Conquista não resiste à força do Super-Homem e perde para o Bahia da capital. E ainda no bloco estadual, a cobertura completa da desocupação da Assembleia Legislativa e a expectativa para o fim da greve dos PMs. E a tradicional lavagem de Itapuã, a última grande festa de rua antes do Carnaval. O Bahia Meio Dia está no ar com informação, cultura e serviço na hora do almoço. O Bahia Meio Dia começa falando sobre as denúncias feitas ontem pelo Jornal Nacional, que com a autorização da Justiça mostrou com exclusividade uma conversa entre articuladores do movimento dos policiais militares. Eles planejavam ações de vandalismo. Um dos articuladores é o diretor do Centro de Apoio Jurídico aos Policiais Militares, Davi Salomão. Em entrevista exclusiva ao Bahia Meio Dia, Davi Salomão disse que sabia que estava sendo gravado e a intenção era evitar uma invasão à Assembleia Legislativa em Salvador, onde estavam policiais grevistas. Quero deixar bem claro que naquele momento existia o grave e iminente risco de invasão da Assembleia, com inclusive derramamento de sangue de policiais e familiares que se encontravam amotinados na Assembleia Legislativa. Aquela atitude foi de caso pensado. As gravações nós já sabíamos que estava sendo monitorada e no intuito de impedir que o governo invadisse a Assembleia e derramasse sangue de policiais inocentes, nós falamos que iria mobilizar e parar a Rio Bahia. Quero deixar bem claro que não houve crime. O movimento tem sido feito de forma pacífica, como a própria sociedade civil organizada declarou apoio ao movimento aqui na cidade. O que vale mais é a paralisação de uma rodovia ou o derramamento de sangue de policiais inocentes. Como vai ficar a situação aqui em Vitória da Conquista depois que, como a gente viu agora pela manhã, o Marco Prisco foi levado para a prisão? O movimento não se resume à Assembleia Legislativa. O movimento é uma insatisfação geral por toda a categoria. Não pense que, tirando o foco da Assembleia Legislativa, os policiais militares irão recuar. Os policiais militares continuam mobilizados em todo o interior baiano. Eu conclamo as autoridades para que chamem a atenção da situação caótica em que está o nosso estado. 2 pessoas mortas, uma baleada e lojas assaltadas em Vitória da Conquista em menos de 24 horas. A onda de roubos, assaltos e homicídios em Vitória da Conquista continua. Nas últimas 24 horas, 3 crimes semelhantes foram cometidos por 2 homens armados em uma motocicleta. No primeiro, nessa loja na Avenida Olívia Flores, os homens roubaram, além do dinheiro do caixa, algumas peças de roupa masculina. Ainda no final da tarde, essa farmácia também foi assaltada. Segundo os funcionários, todo o dinheiro do caixa foi levado. Pouco depois, uma outra loja no bairro Brasil foi alvo dessa dupla. Da loja, eles levaram pouco mais de R$100 e um celular. Após o crime, durante a tentativa de fuga, uma mulher foi baleada. A administradora de empresas, Luciana Medeiros, de 36 anos, estava aqui na porta da loja, dentro do carro no momento do assalto e falava ao celular. Os bandidos imaginaram que ela estava chamando a polícia e então dispararam 4 tiros. Um deles acertou a vítima no tórax e atravessou o braço esquerdo. Segundo a família, o estado de saúde dela é estável. Aparentemente ela está bem, passei a noite com ela, está consciente, conversando. Já aqui na Avenida Olívia Flores, 2 pessoas foram mortas por volta da 1h da manhã de hoje. Almir Borges Silva Júnior não teve a idade revelada e a outra vítima ainda não foi identificada. Com isso, chega a 10 o número de mortos em Vitória da Conquista desde o início da greve. E esta manhã a Polícia Civil realizou em Vitória da Conquista uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.
Nas primeiras horas da manhã, homens da Polícia Civil reunidos no Distrito Integrado de Segurança Pública. Deu cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca por todas as delegacias de Vitória da Conquista, né? São mandados de prisão contra infratores, ladrões de motocicleta e também mandados de busca e apreensão em residências e mandados de prisão também de suspeitos de praticarem crime de homicídio aqui na cidade. A operação visa cumprir 5 mandados de buscas e prisões. Cerca de 30 homens da Polícia Civil e do Grupo de Apoio Tático seguiram pelas ruas de Vitória da Conquista. Um dos mandatos de prisão aconteceu aqui na Avenida Olívia Flores, referente ao assassinato de 2 homens que ocorreu na madrugada de hoje. O crime aconteceu por volta das 2h30 da manhã. Almir Borges Silva Júnior, de 42 anos, e um homem ainda não identificado foram mortos a tiros na avenida. Os policiais também arrombaram essa casa no bairro Vila Serrana 3 para prender um jovem acusado de homicídio e tráfico de drogas, mas ninguém foi encontrado. No bairro Nova Cidade, Jorge Campos, de 18 anos, e 2 menores, um de 14 e outro de 16 anos, foram presos. Com eles foram apreendidos 53 trouxas de maconha, um revólver com 5 munições e uma espingarda de fabricação caseira. E a Polícia Civil de Vitória da Conquista prendeu José Nilton Souza dos Santos, de 33 anos, acusado de matar Alício Rodrigues da França, de 64 anos, no último dia 5 de fevereiro, na zona rural do município. Segundo a polícia, o acusado confessou o crime e disse que tinha uma desavença com a vítima. Agora a gente fala de saúde. Neste mês de fevereiro, os postos de saúde de Jequié intensificam a campanha de combate à hanseníase, uma doença que precisa ser tratada logo no início. O problema é que nem sempre os sintomas são percebidos, mas o tratamento adequado é eficaz e de graça. Hanseníase, uma doença que muitas vezes é confundida com outras. Nos postos de saúde, algumas ações foram programadas para prevenir a doença. Todas as unidades têm os profissionais à disposição, treinados e preparados para receber esses pacientes, diagnosticar e notificar. Então, assim, quanto mais notificações, são mais dados para o Ministério da Saúde poder planejar e implementar as ações de prevenção. A hanseníase é transmitida pela saliva. O médico adverte os sintomas da doença. A hanseníase é uma doença que acomete nervos, pele. No início, a pessoa apresenta manchas e dormência no corpo, ou caroços ou nódulos, e a pessoa normalmente se confunde com outras doenças da pele e demora a fazer o diagnóstico. No ano passado, 11 casos foram confirmados, mas segundo a Secretaria de Saúde, muitos casos não são notificados. A gente sabe que existe muita subnotificação, então a gente acredita que com essa campanha contra a hanseníase a gente possa estar diagnosticando mais casos agora em 2012. A enfermeira responsável pelo programa diz que o preconceito em relação à doença ainda dificulta o tratamento. Os pacientes preferem ser tratados em unidades de saúde mais distantes de casa para manter o sigilo. Aqui na unidade a gente recebe pessoas de outras áreas, de outros bairros e até de outros municípios, por ser uma doença que tem uma história, né? Tem muito preconceito ainda. Então as pessoas preferem ser tratadas em uma unidade fora da sua área para evitar comentários e até o preconceito mesmo. A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria que atinge a pele e alguns nervos do corpo. É uma doença que tem cura, mas para que o tratamento seja feito de forma eficaz e sem deixar sequelas, é importante buscar ajuda o quanto antes. Quanto mais cedo a doença for descoberta, mais fácil de tratar. O tratamento de hanseníase é gratuito. O acompanhamento durante todo o tratamento é feito nos postos. Mensalmente a pessoa vem aos postos e recebe a medicação gratuitamente. A hanseníase era conhecida na antiguidade como lepra. A seguir, Campeonato Baiano, os times da região perdem. E ainda mais informações sobre a greve da Polícia Militar. 12h13, intervalo Bahia meio-dia, volta daqui a pouco. Um homem foi preso na tarde de ontem pela Polícia Rodoviária Federal no centro de Vitória da Conquista. Davi Regis Pereira de Oliveira, de 31 anos, foi detido quando assaltava uma loja de celulares na rua Siqueira Campos. Com o acusado foram encontrados celulares e cartões de memória. 2 homens foram presos no final da tarde de ontem em Guanambi, depois de assaltarem um posto de gasolina em Urandi e 2 postos na cidade de Pindaí.
Bruno Silva de Matos, de 21 anos, e Cláudio Humberto Alves Teixeira, com idade não revelada, estavam com cerca de R$500 e foram levados para a delegacia. Um torneio de futsal descontraído que reúne profissionais do trânsito. Instrutores e agentes de trânsito se enfrentaram numa disputa divertida no ginásio de esportes. A batalha final na quadra do Raul Ferraz era um desafio interessante. De um lado, os instrutores de autoescola, do outro, os fiscais de trânsito. O terceiro torneio de futsal das autoescolas de Vitória da Conquista reuniu 8 autoescolas e um time convidado, o Sintrans, Sistema Municipal de Trânsito. Na quadra, a disputa valia o título de campeão. A responsabilidade era grande. A autoescola participante foi a campeã da primeira edição e vice da segunda. Bola rolando e no primeiro tempo, nada de gols para o Sintrans. Quem comandou mesmo foram os instrutores de trânsito. Segundo tempo e muitas tentativas do Sintrans, até que gol para os fiscais do trânsito. Mas o time dos instrutores levou a melhor. Final de jogo, 7-2 para a autoescola. A brincadeira com responsabilidade rendeu troféus, medalhas e o principal, a confraternização através do esporte. Agora o Campeonato Baiano de Futebol. Vitória da Conquista não resistiu à pressão do Bahia e perdeu por 2-0 no estádio de Pituaçu, em Salvador, na noite de ontem. Cruzamento para a área, toque de cabeça, boa defesa. Mais uma triangulação do ataque do Bahia, bola batida direto das mãos do goleiro do Vitória da Conquista, que trabalhou muito. Souza fazendo trabalho de pivô. E nesse lance aí, o árbitro estava acompanhando a jogada, marcou pênalti. Souza cobrou e fez o gol do Bahia. Lembrando que o Bahia venceu por 2-0. Aí o gol do Gabriel, a gente já mostrou o gol do Souza. E aí o primeiro gol do Gabriel como profissional, garoto bom de bola, recebeu, bateu cruzado, feliz da vida. É um lance sempre marcante na carreira do jogador, marcar o primeiro gol. Vitória da Conquista ainda assustou com esse chute na trave, mas o Bahia aí só administrou o placar, vencendo por 2-0. Olha aí os gols e os lances principais na narração do Pedro Canísio. O Vitória da Conquista segue em 5º lugar na classificação com 10 pontos ganhos. 2-0 foi também o resultado do jogo entre Bahia de Feira e Serrano. O rubro-verde segue sem vencer na competição. Ontem no estádio Joia da Princesa, o duelo era entre os grandalhões e os baixinhos. No Serrano, ataque formado por 2 jogadores de área, daqueles trombadores mesmo, Ciel e Chicão, cada um com 1,80 m e bem fortes. Vai encarar? O Bahia de Feira encarou, e com os 2 atacantes baixinhos que desde o ano passado vem fazendo sucesso, João Neto com 1,68 m e Carlinhos com 1,71 m. Logo no começo do jogo, a dupla começou a assustar o adversário. João Neto faz boa jogada e tenta tocar para Carlinhos. A sorte do Serrano foi que o zagueiro se antecipou. Logo depois, Carlinhos quase marca. O grandalhão Ciel não quis ficar por menos e também assustou nesse lance de cabeça. Mas foi o baixinho João Neto que abriu o placar. Primeiro, ele invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que ele mesmo cobrou e fez o 7º gol dele no Campeonato Baiano 2012, 1-0. Não demorou muito para a dupla de baixinhos voltar a mostrar eficiência. João Neto avança com a bola e toca para Carlinhos, que faz o chamado corta-luz e deixa para Jonathan livre ampliar o placar. O Serrano é o 10º colocado no campeonato com 5 pontos. No domingo, Serrano e Vitória da Conquista se enfrentam no estádio Lomanto Júnior, é o clássico aqui da região sudoeste. O primeiro jogo entre as 2 equipes neste campeonato baiano será às 5 da tarde. E nós voltamos a falar sobre a greve da Polícia Militar. Em Poções, os PMs decidiram agora há pouco voltar ao trabalho. O dia segue com sol entre nuvens em Vitória da Conquista, não há previsão de chuva. A temperatura oscila entre 17 e 29 graus. Vamos ver a previsão para mais 2 cidades do sudoeste. O tempo segue aberto na região, mas pode chover em algumas cidades. Dia quente em Lagoa Real, com chuva a qualquer momento. Variação de temperatura entre 23 e 35 graus. A previsão para Presidente Jânio Quadros é de muito calor, mínima de 20 e máxima de 33 graus.
E atenção para uma última notícia. Um muro de uma construção desabou agora há pouco na Avenida Serrinha, no bairro Alvorada, em Vitória da Conquista. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas foram atingidas e ficaram soterradas. Uma pessoa já foi retirada dos escombros. O Corpo de Bombeiro trabalha para resgatar a outra pessoa. A cobertura completa, a nossa equipe está no local, a cobertura completa você acompanha logo mais à noite no BATV. E no bloco estadual, a cobertura completa da desocupação da Assembleia Legislativa e a expectativa para o fim da greve dos PMs e a tradicional lavagem de Itapuã, a última grande festa de rua antes do Carnaval. 12h21, imagens de Vitória da Conquista. Atenção, comunicado importante. O governo do estado da Bahia informa aos policiais militares e a toda a população que apresentou proposta para atender às reivindicações da categoria, assegurando a implantação das gratificações da atividade policial, GAP4 e GAP5. Essas gratificações serão incorporadas de forma escalonada a partir de novembro deste ano. Com a incorporação da GAP4 e da GAP5, somadas ao reajuste de 6,5%, retroativo a janeiro deste ano, os policiais militares terão um aumento de até 38%. O governo da Bahia reafirma que não haverá punição para os policiais que participaram do movimento de forma pacífica e conclama a todos a retornarem às suas atividades para garantir a segurança da população baiana. A Bahia quer paz. Governo da Bahia. O Bahia Meio-Dia está de volta, agora para todo o estado. Você vai ver agora o que disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em entrevista ao Bom Dia Brasil. Entre outras coisas, o ministro falou que o governo federal vai dar apoio a todos os estados para garantir que o carnaval aconteça com segurança. É inaceitável. Não é possível que pessoas que recebem dinheiro do povo, que usam armas pagas pelo povo para protegê-lo, utilizem essas armas contra a população. Utiliza estas armas como criminosos, na perspectiva de conseguir resultados que, infelizmente, se colocam agora como evidenciados perante os olhos de toda a sociedade brasileira. Estaremos junto com os governos dos estados, na defesa da lei e da ordem, encaminhando tropas, tomando as medidas necessárias, inclusive as punitivas, para que o carnaval se realize em absoluta tranquilidade, para que a paz reine nas cidades brasileiras, de forma a não vermos esses atos de vandalismo que aconteceram na Bahia se repetirem em todo o Brasil. E a gente volta a falar sobre a situação da PM aqui na capital. O movimento ainda tenta uma negociação com o governo. Eles estão concentrados no Sindicato dos Bancários nos aflitos em Salvador. A repórter Georgina Mainar acompanhou a movimentação. Assim que saíram do centro administrativo da Bahia, os grevistas que estavam acampados na Assembleia Legislativa vieram aqui para o Sindicato dos Bancários, que fica no centro da cidade e costuma ser um local usado tradicionalmente por várias categorias de trabalhadores durante assembleias e reuniões. Os grevistas chegaram trazendo muitos mantimentos, principalmente água, e estão reunidos nesse momento lá dentro, na quadra de esportes. A imprensa não teve acesso ao local, mas estima-se que cerca de 500 pessoas estejam lá dentro. Apesar da greve ter sido considerada ilegal pela Justiça, e do governo do estado ter afirmado que está enviando um projeto de lei para definir datas e valores das gratificações, a todo momento a gente ouve aqui do lado de fora os grevistas lá dentro reafirmarem que o movimento continua. Hoje pela manhã, em alguns momentos, o helicóptero da Polícia Militar chegou a sobrevoar aqui esta área, fazendo monitoramento aéreo. Toda a imprensa continua concentrada aqui do lado de fora, onde também está o policial que faz um protesto dentro de uma cela em cima do carro de som. Ele estava fazendo essa manifestação, esse protesto em frente à Assembleia e decidiu prosseguir aqui também no Sindicato dos Bancários. A expectativa é de que, assim que termine a reunião, os líderes do movimento saiam para falar com a imprensa, mas já adiantaram que aguardam um comunicado oficial do governo do estado com as propostas e que uma assembleia está marcada para as 4 horas da tarde. Georgina Mainar para o Bahia Meio-Dia.
Olha, e depois de 9 dias de ocupação da Assembleia, a rotina do Estado começa a voltar ao normal. Em Salvador, a Secretaria da Educação informou que as aulas nas escolas estaduais acontecem normalmente. Pois é, mas em algumas unidades escolares as atividades foram suspensas por causa do clima de insegurança. Nesses casos, a orientação é para que alunos e professores retornem às salas de aula amanhã mesmo. A Secretaria da Educação informou ainda que um calendário especial de reposição de aulas já está sendo elaborado. Na rede particular de ensino, as aulas vão recomeçar nesta sexta-feira. O sindicato disse que as escolas já estão liberadas. E, de acordo com a Associação de Mantenedores do Ensino Superior, as universidades particulares voltarão às aulas assim que a greve terminar oficialmente. O calendário de aulas será definido por cada instituição.